ouvir o que Deus quer falar conosco nesse dia. Quero falar mais uma vez sobre sonhos. E hoje, tomando como base a vida de José. Se você vai pegar a sua Bíblia aí, pega ela, abre ela comigo no livro do Gênesis. Gênesis capítulo 37. Você vai entender um pouquinho hoje, irmão, alguns processos que um sonhador passa. E que às vezes você está passando por alguma coisa dessa aqui que eu vou falar para você e às vezes você não entende. Você fala, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Por que isso está acontecendo? Deus, o que é isso? E você vai entender um pouco mais diante da palavra de Deus. Deus vai te esclarecer, Deus vai te abençoar, Deus vai te renovar e Deus vai te inspirar a continuar acreditando nesse sonho aí. Gênesis capítulo 37, nós vamos ler versículo 5 até o 8, que vai dizer assim: certa vez José teve um sonho, e quando o contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, lhes disse. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu, e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais, por causa do sonho e do que tinha dito. Vamos continuar lendo? Depois teve outro sonho, e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando o contou ao seu pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse, que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos, viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim, seus irmãos tiveram ciúmes, ou em alguma outra tradução esteja aí, inveja dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Eu quero falar um pouco sobre isso com você nesse dia. José, a história de um jovem que um dia recebeu uma inspiração do céu, em forma de sonho, algo que o próprio Deus gerou nele. Deus lhe deu esse sonho. Eu já posso afirmar isso logo no começo da mensagem, porque ou você já conhece essa história, ou nós já sabemos que sim, foi Deus que deu o sonho a José. José sonhou que estava no campo, colhendo os feixes, e de repente ele viu quando eles estavam amarrando, que estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. José teve esse primeiro sonho, contou ao seu pai e aos seus irmãos. Passou-se algum tempo, José tem mais um sonho, e dessa vez ele vê o sol, a lua e 11 estrelas, que se curvavam diante dele. Os seus irmãos ouvem essa história, ouvem esse sonho, ficam enfurecidos por causa do sonho. Seu pai fica analisando tudo o que estava ouvindo. O tempo passa. A Bíblia vai dizer que os irmãos de José, por causa dos seus sonhos, eles já não tinham um relacionamento bacana. Mas depois do sonho a coisa ficou pior. E um determinado dia os seus irmãos estão no campo. O seu pai pede para que José vá até os seus irmãos ver como eles estavam. Os irmãos de José, ao verem que José estava chegando perto, tramam a princípio matá-lo. Mas o seu irmão Rúben os convence a não matá-lo. Convence a jogar ele dentro de uma cisterna. José é jogado dentro daquela cisterna. Posteriormente, José é vendido para os ismaelitas, os sacerdotes de Midian. Você vai ver que José é vendido para os ismaelitas.
é levado até o Egito. Quando ele chega no Egito, ele é comprado por Potifar. E agora ele vai para a casa de Potifar ser escravo naquela casa. Mas a Bíblia vai falar que Deus era com José. E porque Deus era com José, José prosperou naquela casa, se tornou administrador dos bens de Potifar. José cresceu naquela casa. Mas um determinado dia, a mulher de Potifar olha para José e diz: eu quero me deitar com esse homem. E a Bíblia vai falar que ela fica tramando algo para que pudesse se deitar com José. Até um dia que ela vai além e insiste um pouco mais. E no momento que ela tenta agarrar José, José, por ser temente a Deus e fiel ao seu senhor Potifar, José diz: eu não posso fazer isso. E José foge da presença da esposa de Potifar. Mas quando José foge, ela agarra na capa ou no manto de José. E quando José foge, o seu manto fica na mão dela e ela começa a gritar: José tentou me agarrar. E ela levanta uma calúnia contra a vida daquele homem. E por conta dessa calúnia, José vai parar na prisão. José dentro da prisão, a Bíblia vai falar novamente que Deus era com ele. E porque Deus era com ele, José cresce dentro da prisão. José vira um administrador naquela prisão, José vira o chefe, José vira o presidente da cadeia. E a Bíblia vai dizer que ali naquela cadeia havia um copeiro e um padeiro, que serviam a Faraó. Aqueles homens têm um sonho, e eles estão tristes porque não conseguem discernir qual é o sonho, não tem interpretação do sonho. E José chega até diante daqueles homens e interpreta o sonho para eles. Olha, copeiro, daqui 3 dias você vai voltar a servir a Faraó. Padeiro, você vai morrer. Passou-se o tempo, a interpretação do sonho se torna realidade. Aqueles homens voltam, o copeiro volta a servir o rei, o padeiro é morto, e o tempo passa. José continua na prisão. Um determinado dia o Faraó fica perturbado por conta de um sonho que ele teve. Ele viu 7 vacas gordas que eram engolidas por 7 vacas magras. Ele viu 7 espigas cheias e gordas que eram engolidas por 7 espigas magras. Ele não tem o discernimento, ele pergunta a todo mundo no seu reino se alguém consegue interpretar aquele sonho. E aí a Bíblia vai dizer, após ninguém conseguir interpretar aquele sonho, que o copeiro se lembra de José. E ele relata para o faraó: olha, tem um rapaz lá na prisão que, quando eu tive um sonho, ele interpretou, e realmente a interpretação se cumpriu. O faraó manda chamar José. José interpreta o sonho. As 7 espigas gordas são 7 anos de prosperidade. As 7 espigas magras são 7 anos de escassez. Faz o seguinte, faraó: levanta alguém que tenha sabedoria para administrar os seus bens nesse tempo de prosperidade, nesse tempo de fartura, para que quando vier os 7 anos de escassez, o povo não pereça. Faraó ali levanta o próprio José como governador do Egito agora. Faraó levanta aquele homem. Os 7 anos de provisão, os 7 anos de abundância vêm. José administra muito bem os bens de Faraó, as suas colheitas, os seus animais. Vêm os 7 anos de escassez, quando a fome assola a terra. E os irmãos de José, que o haviam vendido, agora vêm até o Egito para comprar comida. Para a gente adiantar a história, aqueles homens vêm uma vez, vêm 2, até que José se revela para eles. José fala para eles: olha, volta lá, chama o pai, fala para ele vir para o Egito, porque aqui vocês vão ser cuidados. A gente vê, após
Israel vir para o Egito, a gente vê que eles precisam reconhecer José agora como governador naquela terra. Eu fiz aqui um resumo bem grosso para a gente andar nessa mensagem e para que agora eu comece a aplicar essa mensagem na sua vida. José, um jovem que teve um sonho. José, um jovem que Deus imprimiu nele uma fotografia do seu futuro. Porque os sonhos proféticos são isso, uma fotografia do nosso futuro. Deus nos dá aquela pequena revelação para despertar em nós o desejo de vivermos aquilo que Ele nos revelou. Só que por conta do sonho, por conta disso que Deus gerou no coração de José, os seus irmãos criaram por ele um ódio terrível. Os seus irmãos criaram por ele uma inveja, e essa inveja mortal, a ponto de tramarem a morte do seu próprio irmão. Sabe, queridos, muitos de nós temos sonhos, muitos de nós temos projetos, muitos de nós temos uma impressão do nosso futuro. Muitos de nós, sabe, Deus revela algo para nós, Deus nos dá aquele beijinho na flor, e é como que Deus diz para nós, isso é o seu futuro. Sabe, mas só que algumas coisas acontecem ao longo da vida de um sonhador, que por vezes eu e você também iremos passar por isso. Muitas coisas às vezes acontecem ao longo da nossa trajetória, que nós também teremos que enfrentar essas situações. E nós precisamos saber administrar muito bem esses processos. Nós precisamos saber administrar muito bem algumas etapas da vida de um sonhador, para que a gente não desista do sonho, para que a gente não desista da vida, para que a gente não desista daquilo que o próprio Deus imprimiu em nós. Sabe, querido, a gente acompanha no mínimo aqui 3 fases na vida de José, que ele precisou experimentar antes de fato e de verdade, ele se assentar na cadeira de governador. Antes do sonho se tornar realidade, José passou por algumas etapas, e algumas etapas essas doloridas, algumas etapas bastante doídas, algumas etapas bastante difíceis, algumas etapas, sabe, bastante dolorosas, que em algum momento fez José chorar, em algum momento feriu José, em algum momento, a Bíblia não relata os mínimos detalhes, mas deixe-me conjecturar, que José de repente se perguntou, será que valeu a pena ter sonhado? Eu não pedi para ter o sonho, eu não esperava que eu tivesse um sonho, e o resultado desse sonho fosse o ódio dos meus irmãos. Eu não esperava que o resultado desse sonho fosse a inveja dos meus irmãos. Eu não esperava que o resultado desse sonho fosse eu ser vendido, eu agora de filho na casa do meu pai, ser tratado como escravo na casa de um estranho. Sabe, queridos, isso é normal, nós somos humanos. Mas eu também acredito que Deus, por sempre estar com José, Deus sempre estava impulsionando José a que ele não desanimasse. Deus, por estar com José, como a Bíblia relata para nós que Deus era com José, mesmo no meio da dor, mesmo no meio da luta, mesmo no meio da dificuldade, eu acredito que Deus sempre esteve segurando nas mãos de José e soprando aos ouvidos de José, não desiste, não desanima, não para, continua acreditando. Sabe, queridos, a primeira coisa que a gente observa na vida de José é a etapa da rejeição. José foi um jovem que foi rejeitado dentro da sua própria casa. José foi rejeitado pelos seus próprios irmãos. José enfrentou essa tão dolorosa fase, que é a fase onde alguém olha para você e te rejeita. É a fase que alguém olha para você e desacredita, duvida. É a fase
que você tem que continuar acreditando no sonho sozinho. Mesmo com teus irmãos te rejeitando. Mesmo com aquelas pessoas, a gente está falando de irmãos. Aquelas pessoas que eram para, de repente, chegar para José e dizerem: José, sonha mesmo. Sonha mesmo. Vai para cima. Acredita nesse sonho. Eu continuo acreditando no sonho junto com você. A gente está falando de irmãos. Mas os seus irmãos, a sua família, o rejeitou. A sua família o rejeitou quando ele contou o sonho. Você já passou por essa experiência? De você contar um sonho para alguém, e aquela pessoa que você esperava, que na hora que você contou aquele sonho, aquela pessoa se alegrasse junto com você. Aquela pessoa colocasse um sorriso e dissesse: vamos para cima. Se esse sonho é de Deus, ele vai se cumprir. Você já passou por essa experiência? Desse momento que quando você esperava essa reação de alguém, o que você teve foi a rejeição dessa pessoa. O que você teve foi o descrédito dessa pessoa. Você vai reinar sobre nós? Os irmãos de José disseram para ele: você, por acaso, os nossos feixes irão se curvar diante do teu? Sabe, queridos, todo sonhador vai experimentar em algum momento da vida o processo da rejeição, a etapa da rejeição, a etapa que ninguém te quer perto, a etapa que vão te odiar, não porque você é mau, não porque você não presta, mas que vão te odiar porque você tem um sonho, vão te odiar porque algo foi impresso dentro de você, sabe? E alguém que não conseguiu compreender o teu sonho, alguém que não conseguiu sonhar junto com você, olha para você e te rejeita, olha para você e desacredita de você, olha para você e diz: não, você não, não. Pode ser um irmão seu, pode ser um vizinho seu, pode ser um colega seu, pode ser aquela pessoa lá, mas você, não, não é você. Sabe, queridos, isso é doloroso, mas todo sonhador vai passar por essa etapa. A etapa da rejeição. A segunda etapa que a gente vê José passando, junto com a rejeição, José enfrenta a inveja dos seus próprios irmãos. José enfrenta, em algumas traduções vai usar essa palavra, os ciúmes dos seus próprios irmãos. Seus irmãos, essa inveja mortal, a inveja, o ciúme. Sabe, querido, todo sonhador vai ter um invejoso perto de si. Todo sonhador, em algum momento da vida, o invejoso vai passar por ele. É aquela pessoa que, ao invés de focar no seu sonho, foca mais no seu. É aquela pessoa que fica desejando, por inveja. Não, você nunca errou com ele, você nunca fez nada de mal para ele, mas por causa do teu sonho, o coração dele é contaminado contra você. O sentimento dele é contaminado contra você. Sabe, ele passa a te invejar. Ele passa a ter ciúme de você. Você faz alguma coisa, ele se pergunta: por que ele, não eu? Você expressa o desejo de algo e ele, em vez de te apoiar, ele seca o teu sonho. Sabe? O processo da inveja. A inveja mortal. É aquela pessoa que, por inveja a você, se tiver que tramar a tua morte, ele não vai medir esforços. É aquela pessoa que, se tiver que te vender, porque te inveja, achando que te mandando para longe, ou te matando, vai acabar com a tua vida. Vai acabar com o sonho. Vai acabar com aquilo que foi impresso em você. Todo sonhador em algum momento vai passar por essas etapas. Todo sonhador em algum momento vai ter que enfrentar isso.
Sabe, os irmãos de José, movidos por inveja, tramam a morte de José, vão matá-lo. José vem amando de seu pai ao campo, ao encontro dos irmãos. Os irmãos olham de longe e dizem: ih, lá vem o sonhador. Lá vem aquele que sonha demais. Lá vem aquele que está querendo demais. Lá vem aquele que não se conforma com a sua realidade. Lá vem aquele. Lá vem o sonhador. Os irmãos olham e dizem: essa é a nossa oportunidade, o pai não está perto. Vamos matar ele, vamos acabar com o sonho dele. Mas por intervenção de Deus, porque até o mais invejoso, se quiser te matar, tem que passar pela autorização de Deus. O mais invejoso, se quiser te tocar, tem que passar pela autorização de Deus. O mais invejoso, ele só te prejudica, ou, eu vou botar isso entre aspas, ele só te toca até onde Deus permitir. Rubem era um dos mais endemoniados. E mesmo assim ele diz: não vamos matar o menino não, vamos só jogar ele aqui. Não mata não, é nosso irmão, né? Sabe? E movidos de inveja e de ciúmes, eles lançam José na cisterna, lançam José dentro de um buraco, de um lugar sujo. E eu imagino, irmãos, José lá embaixo naquela cisterna, pensando: meus irmãos, o que eu fiz para vocês me odiarem desse jeito. Meus irmãos, o que eu fiz para vocês me jogarem aqui dentro. Não era isso que eu esperava quando eu contei o sonho para vocês. Não era isso que eu esperava quando, de repente, na mesa, no almoço ou na janta, ou no café da manhã, José empolgado conta o sonho para os seus irmãos. Não era isso que José esperava. Mas o sonhador passa por essas etapas. Os seus irmãos o jogaram dentro daquela cisterna. E posteriormente os seus irmãos o venderam para os ismaelitas, os sacerdotes de Midian. Vendem José por 20 moedas. José é vendido como um escravo, como um animal. José é vendido. É colocado um preço em José. José vai para dentro do Egito. É comprado por Potifar. E dentro daquela casa, a Bíblia vai falar algo interessante. Que os sonhadores precisam guardar no seu coração. O sonhador, ele passa por essas etapas que são doloridas. Passa por essas etapas que machucam, que doem. Mas o interessante é que Deus está com você nessa etapa. Não é porque alguém te rejeitou que Deus te rejeitou. Não é porque alguém te invejou que Deus te abandonou. Não é porque alguém te vendeu que Deus te deixou. Quando José está lá dentro da casa de Potifar, versículo 2 do capítulo 39 diz: e Deus estava com José. Deus está contigo. Pastor, mas eu estou sendo rejeitado. Deus está contigo. Pastor, mas estão me invejando, estão com ciúme de mim. Deus está com você. Deus está com você. Deus está com você. Guarde essa frase no seu coração. Deus está com você. Pode a tua família te rejeitar. Pode pessoas que você esperava um apoio maior te rejeitarem. Pode pessoas, teus irmãos, te invejarem, terem ciúme de você. Mas Deus está com você. Podem te vender. Podem pensar que estão acabando com a tua vida. Podem pensar que estão acabando com o teu sonho. Mas Deus está com você. Deus está com você. Quando pensarem que acabaram com você, Deus vai revelar que está com você.
Deus estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa de seu senhor egípcio. Ó, ele foi morar dentro da casa de Potifar. Deus era tanto com José que José começou a prosperar, começou a ser abençoado. Potifar olhou e falou: eu preciso mandar esse homem administrar os meus bens, porque Deus é com ele. E porque Deus era com ele, até os bens de Potifar começaram a prosperar. Tudo que vinha na mão de Moisés começou a prosperar. Por quê? Porque Deus era com ele. Sabe, querido, e quando parecia que estava tudo bem, na medida do possível, né? Por mais que estava ali como escravo, longe de casa, vem mais uma etapa que o sonhador vai enfrentar ao longo da sua vida. José agora enfrenta a etapa da calúnia. José agora enfrenta a etapa de ser acusado de fazer algo que ele não fez. A mulher de Potifar estava interessada em se deitar com José. Mas José, por ser temente a Deus, José, por ser fiel ao seu Senhor, José foge daquela mulher. E a Bíblia vai dizer que ela segura o manto de José e começa a gritar: José me agarrou, José tentou me estuprar, José tentou deitar comigo à força. Os homens da casa vêm, os soldados vêm, e tal José havia fugido. E diante da calúnia daquela mulher, Potifar manda prender José. Você já foi acusado de algo que você não fez? Você já enfrentou o tempo da calúnia, a fase da calúnia? Aonde alguém espalha conversas sobre você que não são verdades. Aonde alguém espalha boatos. A calúnia dói. A calúnia machuca. A calúnia entristece. Eu imagino José agora vendo, por causa da calúnia, por causa de uma mentira, sendo levado à prisão. Mas tem um princípio aqui que a gente observa com José, que é o princípio da fidelidade a Deus. Ele diz: eu não posso pecar contra o meu Deus. Seria muito mais fácil para José deitar com a Potiféia. E ele não teria que passar pela fase da calúnia. Se José tivesse deitado com ela, ela não iria mentir. Ela iria ficar calada. Mas por causa da fidelidade, José agora passa pela fase da calúnia. Só que é interessante dizer, irmão, que José é jogado na cadeia. E a Bíblia vai dizer que ali, na cadeia, Deus era com José. Pastor, como pode? No meio de todo esse sofrimento, Deus era com José? Sim. Deus não deixou José nem um dia da vida de José. Assim como também não te deixou. Assim como também não te abandonou. Homens maus da terra podem tramar coisas contra você, mas Deus não te deixou. O interessante é que existe a vontade permissiva de Deus. E Deus permitiu que José passasse por aquilo ali. Deus permitiu que José passasse por aquele processo. Deus permitiu que José enfrentasse a inveja, a calúnia, a rejeição. Deus permitiu. Só que o desejo de Deus era, nesse processo, aperfeiçoar José, para que José chegasse ao lugar do sonho. Era aperfeiçoar José, para que José pudesse chegar a sentar na cadeira de governador. Era aperfeiçoar,
era extrair o melhor de José, era amadurecer José. E às vezes, querido, você não entende alguns processos que você passa na sua vida. E você pensa, será que Deus me abandonou? Será que Deus me deixou? Aonde está Deus que não está vendo isso? Ei, querido, Deus está no mesmo lugar onde sempre esteve. Deus está no mesmo lugar. Ele está com você. Ele está do seu lado. É Ele que tem te fortalecido, é Ele que tem te ajudado. Só que nesses processos, Deus espera extrair de nós o nosso melhor. Deus espera atrair de nós a nossa essência. Sabe, queridos, a uva precisa ser pisada. A azeitona precisa ser moída, ser amassada, para ser extraído dela o seu melhor. E às vezes a gente enfrenta alguns processos na vida, querido, e a gente não entende. Mas pega essa palavra no teu coração. Deus está querendo extrair de você o seu melhor. Deus nesse processo está querendo te amadurecer. Deus nesse processo está querendo te aperfeiçoar. O processo não é para a morte, querido. O processo é para o aperfeiçoamento. O processo não é para acabar com o sonho. O processo é para amadurecimento do sonhador. O processo não é simplesmente para te fazer sofrer, para te pisar, para te amassar. O processo é para arrancar de você o teu melhor. Sabe, querido, é nesse processo que você está sendo aperfeiçoado para chegar ao local do sonho. É nesse processo que você está sendo aperfeiçoado, amadurecido para chegar ao local onde Deus quer que você chegue. Quem te deu o sonho foi Deus, quem te deu o projeto foi Deus, quem colocou isso aí em você foi Deus. Mas, pastor, mesmo Deus me dando um sonho, eu preciso passar por tudo isso? Sim. Eu preciso passar pela dor, preciso passar pelo sofrimento, eu preciso passar pela solidão, eu preciso às vezes passar por tudo isso. Sim. É nesse processo que você está sendo melhorado. É nesse processo que você está sendo aperfeiçoado. José foi aperfeiçoado. E quando ele chegou a governador, o peso do governo não matou José. Pega essa chave aqui no teu espírito. Tem coisas, tem lugares que Deus quer te colocar. Tem posições que Deus quer te abençoar. Tem posições que o próprio Deus resolveu te dar o sonho de chegar lá. Mas que se Ele te colocar lá naquela cadeira, sem te fazer passar pelo processo, quando você chegar lá, o peso da responsabilidade, o peso do desafio vai ser muito grande. E você vai morrer por conta desse peso. Se você chegar a viver coisas que o próprio Deus quer que você viva, mas sem passar pelo processo do amadurecimento, do aperfeiçoamento, sem passar pelo processo das experiências, quando você chegar lá, você vai jogar tudo fora. Quando você chega lá, você não vai saber administrar da forma como deve ser administrada. Tem coisas que se Deus não te amadurecer, te pisando, te amassando, sabe? Quando você chega lá, o peso do governo vai ser maior do que a tua capacidade. Entenda que enquanto você está sendo amassado, pisado, Deus está aumentando a sua capacidade. Deus está aumentando a sua capacidade. Pega essa palavra no teu espírito. Pega essa palavra para você. Às vezes você não entende. Mas o lugar que Deus quer te colocar amanhã ainda é pesado para você hoje. E aí é necessário Deus te amadurecer hoje, para que amanhã, quando você receber, quando você sentar naquela cadeira, quando você chegar naquele lugar, aquele lugar não vai ser pesado para você. Você deve conhecer alguém que recebeu tudo de mão beijada, e que da mesma forma como recebeu, colocou fora. Da mesma forma como
veio muito fácil, veio sem dor, veio sem sofrimento, veio sem lágrima. Não durou muito tempo e acabou. Por quê? Só quem passa pelos processos de dores, de inveja, de rejeição, de calúnia, de solidão, só quem passa pelo processo da moenda, só quem passa pelo processo de ser pisado, de ser amassado, valoriza os lugares altos que Deus tem reservado para ele amanhã. É por isso que Deus colocou essa palavra simples e objetiva diante de você nesse dia, para dizer para você: aguente o processo, aguente os processos, aguente essas fases, porque uma coisa é certa: só vive o propósito quem suporta o processo. Só chega onde Deus quer que chegue quem suporta os processos que Deus usa ao longo da nossa caminhada para nos aperfeiçoar. Se você desiste do processo, você rejeita o propósito. Se você volta atrás, a hora que você está sendo amassado, não vai ser extraído de você o melhor que você tem a oferecer. José poderia olhar e dizer: eu vou negociar os meus valores, eu vou negociar a minha crença, eu vou negociar tudo isso aqui, porque eu não preciso passar por isso aqui. Não, eu não preciso passar por isso aqui. José poderia olhar e dizer isso. Mas José permaneceu fiel. E da mesma forma como Deus era com José. E Deus era com José para o fortalecer, para o segurar, para o sustentar. Como eu falei no começo aqui, Deus, eu imagino na minha conjecturação, que Deus sempre estava ali impulsionando José. Quando o sentimento, quando o desejo de parar, o desejo de desistir rondava o coração de José, Deus sempre agia. Deus está com você. É por isso que até hoje você não parou, até hoje você não desistiu, até hoje você não retrocedeu. É por isso. Pastor, mas já doeu tanto. É, mas Deus está com você. Fala a verdade, tem processo que você passou, que te fizeram ser melhor do que ontem, que te fizeram hoje ser uma pessoa melhor. Tem lugares que hoje você já está, porque você sabe, eu só estou nesse lugar, só faço o que eu faço, porque eu passei pelo processo ontem. E o interessante é, irmão, que eu fico imaginando, né? Quando José sentou na cadeira de governador, e ele pôde administrar todos os bens de Faraó. Quando José, o tempo passa e José vê os seus irmãos virem para o Egito e se curvarem diante dele. Eu imagino o sentimento de José, dizendo: valeu a pena ter suportado o processo, porque o propósito está se cumprindo hoje. Deixa eu dizer uma coisa para você: vale a pena suportar os processos. Não para. Não desiste, Deus é contigo. Aonde você estiver, Deus vai te fazer prosperar, Deus vai te fazer ser abençoado, Deus vai estar te guardando, Deus vai estar te livrando, Deus vai estar te abençoando, Deus vai estar te fortalecendo, Deus vai estar te sustentando, Deus vai estar com você. E chegará um dia, quando você vê os sonhos se tornando realidade, quando você vê certos projetos, certas coisas se tornando realidade, você vai olhar para trás e vai dizer: valeu a pena ter permanecido fiel. Valeu a pena ter ficado firme. Valeu a pena ter sustentado na hora que tudo dizia para eu parar. Valeu a pena. O Espírito de Deus reservou esse dia para falar isso com você. Que em nome do Senhor Jesus, o sonho foi Ele que te deu.
Você só não pode parar, só não pode desistir. E Ele vai se encarregar de fazer você chegar aonde Ele quer que você chegue. Perceba que ao longo da vida de José nunca precisou dar um jeitinho para chegar à cadeira de governador. José nunca precisou dar um jeitinho, derrubar ninguém, passar por cima de ninguém. Até mesmo o copeiro, que José falou assim: olha, eu vou interpretar o teu sonho, mas quando você sair daqui, lembra de mim, poxa. Quando você estiver lá diante do homem, cita o meu nome. Quando você estiver lá, arruma aquela coisa para mim lá. Nem isso Deus permitiu. Ai, você precisa pegar isso para você. Sabe por quê? O lugar que Deus queria que José chegasse não precisava de jeitinho humano. Não precisava de uma indicação. Não precisava de alguém empurrar José ali. O lugar que Deus queria que José chegasse foi o próprio Deus que fez José chegar. E até quem esqueceu dele, em algum momento Deus se fez lembrar. Quando você achar que todo mundo te esqueceu, quando você achar que ninguém lembra de você, não sabe o teu nome, Deus, guarde isso, Deus vai fazer alguém lembrar do teu nome. E você vai chegar onde Deus quer que você chegue. Pegue essa palavra para você. E aonde você estiver aí nessa hora, faça uma oração. Faça uma oração ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus, fale com Deus. Sobre tudo que você ouviu aqui nesse dia. Sobre tudo que você ouviu, sobre tudo que o Senhor falou com você. Deus está te fortalecendo nessa tarde. Deus está te fortalecendo nesse dia. Deus está dizendo para você: eu estou com você. Mas Deus, eu achei que o Senhor tinha me abandonado. Deus está com você. Deus, o Senhor está comigo quando todo mundo me inveja. Deus está com você. Deus, o Senhor está comigo quando todo mundo me rejeita. Deus está com você. Deus, tramaram contra mim, o Senhor está comigo. Deus está com você. Deus, me venderam, o Senhor está comigo. Deus está com você. Deus, eu fui parar dentro de uma terra estranha, estou numa casa estranha, fui caluniado, o Senhor está comigo. Deus está com você. E aquele que está com você tem feito o seu caminho prosperar, tem feito a sua vida andar. Perceba que mesmo dentro do processo, tem coisas que não pararam de funcionar, tem coisas que não deixaram de ser abençoadas por Deus. Perceba que mesmo dentro da moenda, dentro daquele local de solidão, Deus está fazendo algumas coisas na sua vida continuar funcionando. E aquele que te deu o sonho está te amadurecendo para você chegar no local onde Deus quer que você chegue. Aonde Ele determinou, você vai chegar. Ore comigo nesse dia. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa palavra. Nós te louvamos pelo que o Senhor está falando conosco. Nós te louvamos, Senhor, pelos processos, pelo aperfeiçoamento, pelo amadurecimento. Nós te louvamos porque o Senhor está conosco, porque a nossa força vem do Senhor. É verdade que se o Senhor não estivesse conosco, já teríamos parado, já teríamos retrocedido, já teríamos desistido do sonho. Mas porque o Senhor está conosco, nada tem nos parado, nada tem roubado o sonho de nós, nada tem roubado a nossa confiança no Senhor.
Por isso, Senhor, eu oro por esse filho e filha tua. Que o Senhor continue sustentando cada um, dando graça a cada um. Que o Senhor continue renovando as forças do teu filho, da tua filha. Que o Senhor continue movendo sobre todas as coisas. Pai, que os sonhos que o Senhor gerou na vida dessa pessoa se tornem realidade. Eu oro para que essa pessoa chegue aonde o Senhor quer que ela chegue. Eu oro para que o Senhor abençoe ela, abençoe ele, para que ele sente na cadeira que o Senhor quer que ele sente. Para que o Senhor faça ele viver os sonhos que o Senhor gerou. Tudo para que o teu nome seja glorificado. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém.